Olá pessoal, boa noite a todos vocês. Satisfação imensa ter vocês aqui para nós juntos fazermos essa live falando sobre investimentos. O pessoal está entrando e por que fazer essa live, né? Primeiramente porque foi um pedido aí dos meus alunos há dias, né? E aí fiquei pensando em quem que eu vou convidar para falar sobre o assunto, porque obviamente precisa ser alguém com conhecimento mais amplo. Então, eu vou já fazer o convite aqui para ela ir entrando. Estou vendo bastante pessoas aqui, alguns eu conheço, alguns ainda não. Vai falando aí para mim a cidade que vocês são e vai também enviando o de Bandeirantes, legal demais. Olá, Diane. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo? Pessoal, vocês estão ouvindo bem aí? Tá tudo certo o áudio? Aqui tá ouvindo Tudo ok. tranquilo? Uhum, Tá ouvindo bem? uhum. Satisfação ter você aqui, Diane. Obrigado primeiramente aí pelo convite, por você ter aceitado esse desafio aí de compartilhar o seu conhecimento com os nossos alunos. Olha só, Gerlane de Ji, Paraná, Rondônia. Vai ter gente do Brasil todo, Diane. Meu Deus. Aí aumenta a responsabilidade. Certo, muito bem. Pessoal, então, primeiramente, sejam bem-vindos à nossa live. É prazer ter todos vocês aqui, como eu já disse, alunos meus, colegas da Diane, seguidores da Diane, um prazer. Sou o professor Jadiel Almeida, nós atuamos aí no ramo de certificações profissionais Ambima, e aí a Diane atua na questão de investimentos e ela vai estar falando sobre ela primeiramente. Diane, fale para nós quem é você, de onde você é, o que você faz, e os meus alunos certamente aí estão curiosos para te conhecer também. Sim. Então, eu me chamo Diane. Eu resido atualmente em São Miguel do Oeste. Tá me ouvindo bem? Sim? Ah, tá. Então, como você tem aluno de todo o país aí, de boa parte aí do país, fica aqui no oeste de Santa Catarina, próximo à Argentina. E eu vou começar a trabalhar com assessoria de investimentos, que foi a certificação que eu tirei há pouco tempo, né? Então, hoje saiu o resultado oficial, já encaminhei registro na CVM, na Ancor, paguei taxa, então já estamos encaminhando para começar a atuar com assessoria de investimentos. E antes disso, eu trabalhava em empresas na área financeira. E no ano passado eu comecei a estudar um pouco sobre educação financeira, até fiz alguns atendimentos, eu fazia após as 18 horas, e com endividados, pessoal que precisava se organizar financeiramente, até que eu cheguei na parte de investimentos e daí comecei a estudar ainda mais, que foi aonde eu encontrei a profissão de agente autônomo de investimento. Então faz uns 4 meses que estou estudando para isso. Legal, muito bem. Eu não conheço bem a Diane, o pessoal que está aqui, né? Eu fui fazer um curso em Foz do Iguaçu um dia, né, da Isso. UPRAI, e vi a Diane lá, mas não trocamos conversas pessoalmente, né, Diane? Uhum. Mas depois começamos a seguir nas redes sociais e eu vi que ela era uma pessoa com bastante conhecimento, com bastante habilidade, e eu tenho certeza que ela vai conseguir contribuir de uma forma bem profunda nas dúvidas nossas aí com relação a investimentos, principalmente para quem está começando, mas também com certeza para quem já está aí nesse campo de investimento, para quem já investe o seu dinheiro, com certeza a Diane vai contribuir. Posso mandar pergunta para você então, Diane? Sim, só um minutinho que eu vou tentar tirar esse filtro que eu coloquei. No fim, não deu muito certo. Calma aí. Bem rápido. Acho que assim fica melhor. Senão fica meio Certo, muito embaçado. bem. Olha só, eu tenho algumas perguntas dos alunos, eu deixei uma caixinha, eu acredito que você também tenha deixado uma caixinha, talvez tenha alguma pergunta aí. Mas assim, para a gente começar, as pessoas ouvem falar bastante sobre investimentos, né? E aí querem investir. Mas
há uma diferença entre investir e entre guardar dinheiro, né? Porque muitas das vezes a pessoa acha que está fazendo uma coisa e está fazendo outra. Qual que é a diferença básica entre investir e guardar dinheiro? Na verdade, existe essa confusão entre o poupar, o economizar e o investir. Então, no economizar é quando você vai estar... Quando você consegue negociar, por exemplo, com o teu fornecedor e ganhar um desconto. Então, por exemplo, uma caneta de R$ 5, você vai negociar e vai conseguir ela por 3. Então, você economizou 2 e assim com outras coisas também. E o poupar é quando você, por exemplo, tem ali R$ 2.000 de salário e você começa a poupar, vamos supor, R$ 500 por mês. Então, essa poupança que você faz, se você não aloca ela em algum investimento, que daí entra para a parte do investir, ela vai ficar com o tempo, digamos assim, o dinheiro perdendo valor, né? Que aí a gente entraria em outros assuntos como a inflação, que é o real, enfim, vai perdendo valor com o decorrer do tempo. E no investir é quando você faz o dinheiro trabalhar, digamos, para você e ter rendimento e todo aquele esforço que você vai se dedicar hoje em economizar e poupar, ele vai estar rentabilizando para lá na frente você poder usufruir disso com essa rentabilidade, então, com a parte do investimento. Então, existe essa confusão entre os três, economizar, poupar e investir. Certo? Então, o poupar hoje, que é o que a maioria das pessoas que na cabeça delas guardam dinheiro estão fazendo, nesse último ano, por exemplo, o resultado foi negativo, é isso, né? Sim, a rentabilidade real foi negativa por causa da inflação, né? Então, normalmente o pessoal confunde também o poupar com a poupança, né? A poupança é o lugar onde você vai deixar o seu dinheiro rendendo. E daí na poupança a rentabilidade do seu dinheiro ela é menor do que a inflação. No caso, o último ano ela foi menor que a taxa Selic, que é a taxa básica da economia. Daí a gente já entra ali em alguns itens que nem todo mundo conhece. Mas, por exemplo, na Selic, eu não olhei quanto que ela estava aí no último ano, quanto que ela fechou, mas ela sempre praticamente fecha a mais do que o pagamento da poupança. E a taxa Selic, ela tem vários investimentos que você pode deixar o seu dinheiro rendendo, alocado à rentabilidade da Selic. E a poupança, ela paga 70% apenas dessa rentabilidade. Então, você está já de início perdendo ali 30% do que você poderia ganhar em investimentos que pagam mais e que ainda te dão a mesma garantia, enfim, tem a mesma segurança, digamos, que a poupança. A poupança é só um investimento que todo brasileiro conhece, né? Mas existem Certo. investimentos melhores que ela e que te Com, asseguram. com certeza, né? A inflação esse ano de 2021 fechou acima dos dois dígitos, né? Isso. E a Selic fechou em 9,25. A poupança rende 70% da Selic, na regra antiga, agora como ela passou de 8,5%, está rendendo 0,5%, né? Então é um rendimento abaixo da inflação, ou melhor, você está tendo prejuízo mesmo, né? Sim. Colocando dinheiro na poupança. Mas tem outras formas, né? Mas assim, Diane, qual que é o primeiro passo para quem quer investir? O que, que você sugere a essa pessoa fazer? Eu acho que ainda antes de tu entrar na parte de investimento, eu acho que tem que ter uma organização financeira. Que aí, esse assunto eu até sei um pouco mais, porque o ano passado já trabalhava com a parte de educação financeira. Eu acho que a primeira parte é você estar organizado financeiramente. Porque, por exemplo, se você tem dívidas ou você está inadimplente, não faz sentido você pagar juros para o banco ao invés de estar recebendo. Então, primeiramente, eu acho que é se organizar financeiramente, destinar ali um valor do seu salário para essa economia, para estar poupando e depois, posteriormente, estar investindo e daí depois e estudar, né? Porque tem vários investimentos e daí a gente entra em assuntos de perfil financeiro e essas coisas que a gente vai falar um pouco à frente. Acho que a primeira coisa é se Certo. organizar.
estar organizado financeiramente, porque às vezes as pessoas falam assim, tá, professor, mas eu estou devendo, eu estou inadimplente, eu quero investir. Primeira coisa é se organizar primeiro, né? Porque o que você está pagando para o banco ou para um credor seu, certamente não vai ter outro investimento que vai compensar esse pagamento que você está contrapondo lá. E com o tempo, Falando assim, pode concluir. não, e com o tempo também, dependendo se você não consegue se organizar, tipo, só vai aumentando, né? Então, daqui a pouco você entra, por exemplo, num parcelamento de cartão de crédito, que os juros são absurdos, ou no uso do cheque especial, que, tipo, é a mesma coisa, um valor tu paga 100, 200 vezes a mais, porque o cheque especial é um juros muito alto, né? E a gente vê também muita gente usando o cheque especial, fazendo parcelamento do cartão de crédito. Então, é muito difícil tu achar um investimento que pague essa rentabilidade que você está pagando para o banco. Então, a primeira coisa, eu acho que é se organizar financeiramente. E daí, sim, aí você entra aqui para a parte do poupar, né? Separa lá uma parte do valor que você recebe e daí vai para a parte de investimento. Daí a gente entra na reserva de emergência, que é o primeiro investimento aí do investidor iniciante. Certo, muito bem. É, as pessoas me perguntam muito assim, professor, que investimento que eu devo fazer? Eu não posso dar sugestão de investimentos, mas nem teria como eu indicar um investimento sem conhecer qual que é o perfil da pessoa, né? Uhum. Então, como que funciona esse primeiro passo ali para indicação de investimento, que é a avaliação do perfil? Porque cada pessoa é diferente da outra, né? Sim. Antes, que nem no trabalho de assessoria, a primeira coisa, quando você vai abrir a conta lá na corretora, você vai preencher um questionário, que é o questionário para identificar o perfil do investidor. Então, O suitability. isso. E Uhum. existem, então, três perfis, né? Que é o perfil conservador, moderado e o agressivo. O conservador é aquele que ele não está disposto a correr risco, ele prefere ganhar um rendimento, mesmo que pouco, mas estar sempre ganhando e não troca, digamos assim, a rentabilidade por um risco maior. Então, ele prefere ganhar pouco, mas não estar correndo risco, preservando todo o seu valor. E oposto a isso, a gente tem o perfil agressivo. Depois eu entro no moderado, mas o agressivo, tô com a minha colinha, tá, gente? O agressivo, ele é totalmente oposto ao perfil do conservador, porque ele prefere trocar ali a segurança dele em troca de uma rentabilidade maior. Então, ele está disposto a correr mais risco em troca de ganhar mais. E no meio termo, a gente tem o perfil moderado. Então, que ele quer ganhar um pouquinho a mais, mas não quer correr tanto risco. Então, ele está ali no meio termo. E para cada tipo de perfil, existem uma alocação, digamos assim, de ativos, né? Ou de investimentos. Em todos eles, o que a gente tem em comum, digamos assim, é a reserva de emergência, que é o indicado para todos os perfis, né? Porque a gente nunca sabe como vai ser amanhã, de repente você coloca todo o seu rendimento, todo o seu dinheiro em um ativo que você vai poder sacar lá na frente e você precisa do dinheiro hoje. Então, indiferente o perfil do investidor, o primeiro passo é fazer a reserva de emergência, que ela serve justamente para uma emergência. Certo. Falando da reserva de emergência, como que você classifica que deve ser essa reserva de emergência? Seria uma renda suficiente para quanto tempo da minha vida? Quanto tempo sanar as minhas despesas em caso de uma eventual emergência mesmo, como o próprio nome já diz? Tipo assim, existem no mínimo uns 3 meses, né? Mas eu acho que vai muito mais da pessoa decidir quanto tempo ela quer. Mas o mínimo que a gente fala seriam uns 3 meses do custo fixo da pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho um custo fixo mensal de R$ 1.000 e eu quero pelo menos ter uns 3 meses de reserva de emergência, então são R$ 3.000, né? E nesse custo fixo a gente inclui todas aquelas despesas que ocorrem mensalmente. Então, aluguel, água, luz, mensalidades, o que você paga todo mês
que, indiferente o que ocorra, você tem aquela obrigação a acertar, né? E daí, o mínimo é 3 meses, mas aí você decide se quer 3, 6, 12, 24. Por exemplo, a pandemia tá durando aí 2 anos, né? Uma pessoa que perdeu, vamos supor, o emprego lá no início dela, claro que teve ali os auxílios, mas, por exemplo, ela perdeu o emprego, não estava previsto. Se ela tivesse até hoje, digamos assim, sem uma realocação aí no mercado de trabalho, ela precisaria de uns 24 meses de até mais, né? Com Porque certeza. então acho que vai muito do que a pessoa ela acha, não, acho que uns 3 meses está ok no início, ou vai aumentando gradativamente, né? Mas ela tem que existir. E eu acho que no mínimo Certo, eu 3 acho, meses, porque daí dá uma folguinha também, né? eu acredito que tem que levar em consideração vários fatores, né? Até mesmo a idade da pessoa, né? Qual pessoa que tem maior facilidade de ser realocada no É, emprego novamente, a sua profissão, né? Acho que esses fatores devem ser levados em conta. A maioria dos especialistas falam assim, 6 meses, né? Mas não uhum, dá para a gente ter como parâmetro isso. E a reserva de emergência? Se fosse para nós escolhermos um investimento, obviamente tem que ser um investimento de risco baixo baixíssimo, né? e com uma boa Porque se é liquidez, uma né? reserva, isso, se é uma reserva de emergência, porque se eu precisar, eu preciso recuperar, resgatar esse ativo. E ter a liquidez. Liquidez é a facilidade de você converter um ativo em dinheiro, né? Isso. Não adianta então você colocar num investimento que você não consegue resgatar, não consegue converter em dinheiro. Você vai ter que esperar um período para fazer o resgate, aí não vai sanar aí a sua necessidade. É, O que daria para a gente encaixar como ativos que seriam bem adequados para as pessoas colocarem em reserva de emergência? uhum. Só para complementar, ou por exemplo, você colocar ali o seu ativo ou a sua reserva de emergência em ações da bolsa, que de repente hoje você comprou ela, é um investimento para o longo prazo, e no momento que você comprou com X valor, hoje está pagando, está negativa, a rentabilidade é negativa. Aí você precisa desse dinheiro para hoje, ou para amanhã, ou para depois de amanhã, e vai acabar perdendo dinheiro porque ela está atualmente numa rentabilidade negativa, mas que talvez com o passar do tempo ela fique positiva, né? Então tem que ser em um investimento que você pode resgatar rápido, assim, relativamente rápido, e que ainda te remunere um pouco, que não é o caso da poupança, então poderia ser um outro investimento. Eu A poupança, eu sei que tem muitas pessoas que colocam reserva de emergência na poupança, né? Mas hoje nós teríamos aí boas opções. Tem CDB que paga melhor que a poupança, né? Tem os próprios títulos públicos federais aí sem uma carência muito grande, você consegue alocar. Os títulos, isso, os títulos públicos, no caso, os títulos do governo, Tesouro Selic, poderia ser um, que aí a gente tem como nosso credor o governo federal, né, que ao longo dos anos vem orando as suas obrigações. Então, quando a gente investe no Tesouro Selic, a gente está emprestando dinheiro para o governo, né? E o governo, então, está honrando com as suas obrigações. É um título de liquidez diária, uma rentabilidade melhor que a poupança, no caso. Outro título poderia ser, então, os CDBs. Aí você vai olhar qual banco, no caso, porque tem que ver se esse banco também vai honrar com os compromissos dele. E no CDB você tem a garantia do FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Caso o banco venha a quebrar, você tem ali 250 mil do seu valor segurado. E o terceiro seria em... Calma aí. fundos de investimentos de renda fixa. Ou Certo? títulos de empresas, que daí seria uma ordem, né? O primeiro Tesouro Selic, depois algum CDB ou algum título público de alguma empresa. Legal, muito bem. E as pessoas me perguntam mais na questão dos investimentos, eles falam muito da bolsa de valores. Eu quero investir na bolsa. Sim. Como que eu faço? Para quem quer entrar nesse mundo,
vamos dizer, lá da Faria Lima, né? Quem quer entrar na B3, como que funciona esse procedimento? Então, novamente, a gente vai olhar para o perfil do investidor, ver se essa pessoa ela tem ali uma tolerância ao risco. As ações, elas são a bolsa de valores, no caso é quando você compra uma parcela do capital social de uma empresa, né? Então você passa a ser acionista, sócio dessa empresa, e elas são mais para o longo prazo. Então não é para fazer day trade, não é para fazer comprar hoje e querer vender amanhã. Elas são para o longo prazo e elas normalmente vão a tendência, ou na verdade, não sei se a palavra certa seria tendência, mas a gente espera, após estudar um pouco sobre a empresa, que elas te paguem uma rentabilidade melhor do que um título de renda fixa. Aí é a mesma coisa, você vai abrir a sua conta lá na corretora e vai preencher ali a mesma coisa, o perfil do investidor, vai aparecer as opções que tem lá disponíveis e aí você entra no home broker para comprar as ações e é um processo bem simples, assim. A parte teórica, prática, na verdade. A parte prática ela é bem simples de se fazer, mas antes disso tem a parte de você estudar a empresa, então ver se faz sentido para a sua estratégia de investimento. Não é sair comprando a ação que todo mundo indica. E Exatamente. dentro da renda variável também e da bolsa, existem várias estratégias de investimentos. Então, para o teu negócio, para o que você pretende, outras nem tanto, né? Assim como os investimentos. A gente ouve sobre vários, mas nem todos são indicados, de repente, para o teu perfil. Hoje, se a gente olhar para a parte de renda variável, existem as criptomoedas, que é um assunto que está super em alta, super recente, e que muitas vezes a gente vê as pessoas que elas nem sabem qual o perfil de investimento delas e estão ali alocadas com boa parte do seu capital em criptomoedas. Muitas vezes por não conhecer. E daí a gente já entra em assuntos como ainda não existe a regulamentação, que nem a minha profissão e a Bolsa de Valores, todo esse mercado financeiro, ele está regulamentado pela CVM, então existem empresas que nos fiscalizam, digamos assim, que estão acompanhando, ver o que a gente está fazendo, né? E as criptomoedas ainda não é algo regulamentado, algo que está sendo fiscalizado e todo mundo pode sair comprando bitcoins e tudo mais e muitas vezes não conhece o perfil só porque outras pessoas estão ali naquele mercado. Legal, interessante você falar isso, né? As pessoas têm essa ansiedade de ganhar dinheiro, né? Vamos ser claros, até usei essa frase ontem. Quem ganha dinheiro é mendigo e criança. Nós temos que fazer dinheiro. E fazer dinheiro não é tão fácil. Você precisa estudar, precisa ter conhecimento. Eu vejo muitas pessoas querendo se aventurar na bolsa, mas sem saber o que está fazendo. E muitas das vezes vai lá fazer um day trade, né? E aí no day trade, apenas 4% das pessoas que operam day trade ganham, ou melhor, fazem dinheiro. O restante perde, né? É um investimento muito arriscado, porque no dia as flutuações são constantes. E agora, no longo prazo, que é o que você falou, para quem quer investir em ações, eu sempre analiso da seguinte forma, até a Beatriz fez uma pergunta lá na caixinha, Beatriz ali da região de Presidente Prudente, São Paulo. Como analisar os ativos antes de uma compra? Quando você compra uma empresa, aquilo que a Diane falou, você não está emprestando o seu dinheiro para a empresa, você está comprando um pedaço da empresa. Então, se a empresa está em crescente, você vai ter uma remuneração por isso. Agora, se a empresa vier a quebrar ou vier a perder valor de mercado, você também vai perder, né? E ninguém te devolve o dinheiro. Você comprou uma empresa e é como uma empresa física. Ela é uma empresa física ou digital, certo? Então, quando eu vou comprar uma ação, eu jamais compraria uma empresa hoje para vender semana que vem. Comprar uma empresa hoje para vender hoje mesmo. Nós temos que pensar isso no longo prazo. E muitas das vezes as pessoas na angústia ali acabam fazendo day trade, ganha hoje, perde amanhã o dobro. Vai falar, agora eu vou recuperar. Perde mais, perde mais, perde mais. E aí fala assim, não, esse negócio de bolsa não é para mim.
É, Por quê? Porque não estudou, porque não adquiriu conhecimento. e daí acaba, tipo, em partes, assim, prejudicando o mercado financeiro, né? Porque o brasileiro, ele já tem esse medo de querer investir. Tipo, se a gente olha para há um pouco tempo atrás, antes ainda do Plano Real, não faz muito tempo, 28 ou 30 anos, os nossos pais, eles passaram por constante mudança ali nas trocas de moeda e teve aquela situação também do confisco lá da poupança. Então, o brasileiro ele já tem, digamos assim, um certo medo de investir. E existem muitas oportunidades de investimento muito boas, mas você tem que estudar, não é nada assim fácil, porque fulano fez e ganhou dinheiro ou vendeu a casa para investir nisso, deve ser bom. Tipo, o pessoal entra muito assim na expectativa, sei lá, na ânsia de ficar rico, enfim, do dia para noite, né? Nas criptomoedas, eu comprei R$ 500 em 400 em Bitcoin e R$ 100 em Ethereum no ano passado, em novembro. Hoje, antes de entrar na live, eu olhei, eu estava com uma rentabilidade negativa de 28%. Aí o pessoal acha que é só ganhar dinheiro. Tipo, não é só ganhar dinheiro. Nem todo mundo tem estômago para ver aquelas oscilações ali tão negativa. Mas, que nem eu falei, é algo que não está ainda regulamentado, enfim, que não tem essa fiscalização direto e todo mundo está entrando e comprando e não é só Sim, ganho, entende? exatamente. E depois a É, gente até vai falar da diversificação, mas esse é um ativo que eu tenho ele negativo na minha carteira. Mas a minha carteira de investimentos ela está positiva, mas um ativo, no caso as criptomoedas, que são as duas que eu tenho, estão 28% negativas. e aí precisa o quê? Paciência, né? Esperar, porque é um mercado, vamos dizer assim, que a gente enxerga que tem, que é o futuro, né? Por isso que mesmo ele tendo um risco hoje, é importante ter uma exposição, obviamente, voltando a enfatizar de acordo com o perfil de cada pessoa, né? Se seu Uhum. perfil não permite isso, não faça isso. Porque se o teu perfil não permite isso, se você fizer, vai acontecer igual a Diane ali. Teve a rentabilidade negativa de 28%. Se é uma pessoa que não tem o perfil para investir nisso, seria o perfil arrojado, ele vai vender, certo? Isso, para não perder Então, mais, vai né? ter perdas. Vai vender para não perder mais. Dentro das heurísticas, né? Você que fez as certificações, estudou as heurísticas da disponibilidade, representatividade, aversão à perda, essa seria a aversão à perda, né? A pessoa que tem o perfil conservador, ele permanece muito tempo em posições perdedoras, a poupança, por exemplo, né? E a hora que entra numa posição vencedora, né? Teve uma margem ali, vende com medo de cair. Se tiver a Uhum. rentabilidade negativa, vende também com medo de cair. Então, por isso que é muito importante essa questão do perfil, né? E sempre olhar no horizonte de tempo no longo prazo, né? E dentro do investimento, diferente tipo do teu perfil, e se você já tem ali a sua reserva financeira formada, a, os ativos, eles podem ser para vários prazos. Então, se daqui a pouco daqui 2 anos, você pretende reformar a sua casa ou fazer uma viagem para o exterior, enfim, algo num prazo de 2 anos, você vai alocar o seu dinheiro em algo que daqui a 2 anos vai estar ali, tipo, vai estar ok. Também a gente pode ir para renda fixa. E conforme aí o seu plano, os seus planos, no caso, existem vários investimentos dentro do seu perfil. Então, não é, o meu perfil é conservador, que vai ser todo mundo igual. Não. Dentro do teu objetivo, dentro do teu momento de vida, existem vários investimentos ali dentro que tu pode se posicionar, no caso. Certo, muito bem. E só deixa eu Falar complementar. então, pode. E também a questão do perfil, ela muda no decorrer do tempo, né? Então não é porque hoje o teu perfil é conservador que vai ser sempre Muito conservador. bom. Conforme você vai estudando, se aperfeiçoando, ou no momento de vida que você está, vai ocorrendo essas mudanças. Então nada impede que daqui a pouco o seu perfil seja moderado, ou quem sabe até agressivo, né? Vai mudando.
Isso, ele muda com o passar do tempo, né? Tem alguns bancários aqui que estão na live, né? Eu sei que vocês lá, quando vocês fazem a análise de perfil do investidor, vocês não podem recomendar um investimento fora do perfil. Sim. Mas se o investidor quer fazer, né? Tem muitas pessoas que abrem a conta ali na corretora, baixa o appzinho lá, abriu a conta, saiu o perfil dele, é cauteloso, mas ele quer fazer um investimento de perfil moderado arrojado, se ele assina lá o termo, ou no caso digital, marca a opção que ele está ciente que o investimento está em desacordo com o perfil, ele acaba conseguindo fazer. Mas colaboradores não façam isso, não indiquem, não recomendem produtos em desacordo com o perfil, que com certeza vocês vão ouvir depois aí em caso de um dispêndio financeiro. Vai sobrar pro assessor ou pro gerente, enfim. Com certeza vai. Fala para nós, então, um pouquinho de como montar uma carteira de forma diversificada. O que você sugere dentro da diversificação? Então, vou usar minha cola, tá? Sim. Então, em todos os casos, tu vai ter, então, a tua reserva de emergência nos 3 perfis e ela vai estar alocado em um investimento de renda fixa, né? Que você precisa que ele seja líquido, que tenha liquidez. Aí, de acordo com o que eu procurei aqui, o indicado dentro, por exemplo, do perfil conservador, que é aquele perfil que não está disposto a correr muito risco, o indicado em renda fixa é de 90% a 95% do total dos ativos. E então 5% a 10% só em renda variável. Então você ainda pode se expor, mas uma quantidade muito pequena, para preservar o teu perfil, né? Não correr risco. Aí no perfil conservador não, moderado, é 80% a 90% de renda fixa e 10% a 20% em renda variável. E aqui entra pequenas posições em fundos multimercados, que daí você também não está diretamente dentro ali da bolsa, enfim. Você pode ter dentro do próprio fundo ter vários Sim, ativos. uma diversificação Isso. dentro do setor, dentro da classe de ativos. Me ajuda. E no perfil agressivo, então, você também pode ter uma quantidade em renda fixa, que é de 60% a 70%. Então, novamente, baseado no que o investidor, no momento de vida dele, e renda variável 30% a 40%. De aqui você entra em fundos de investimento, ações, derivativos e as criptomoedas também, que ela não seria indicado para os outros 2 perfis. Já no agressivo pode ser, mas assim, diversificado. Então, tu não vai, não, eu posso investir 40% em renda variável no meu perfil, eu vou colocar todos os 40% em criptomoedas. Não, você vai diversificar e colocar uma partezinha só em criptomoedas, por exemplo, que eu tô falando porque todo mundo tá falando, né? É o investimento da vez. Ok, muito bem. O pessoal que está assistindo nós aí, vocês sabem qual que é o perfil de vocês? Coloquem aí se ele é cauteloso, se ele é moderado ou se ele é arrojado. Eu gosto sempre de fazer uma analogia nesses perfis, porque a pessoa fica meio assim, o que é cauteloso? O pessoal que gosta de andar de barco, né? Quando você entra dentro de um barco, vai lá no meio do rio. Aqui nós temos o Rio Iguaçu próximo de nós, né? Vai lá no meio do rio. Digamos que tem 3 pessoas. E aí um fala assim, vamos dar um mergulho? Vamos pular na água? O cauteloso, ele vai falar assim, eu não pulo, não saio daqui do barco de jeito nenhum. Eu fico aqui dentro. O moderado fala assim, eu pulo, mas eu vou com o meu colete salva-vidas aqui. Aí ele pula na água. E o arrojado, ele pula sem nada, né? Então, nos investimentos, do mesmo jeito, todos eles investem, certo? Mas o conservador, ele fica lá nos investimentos de menor risco. Por isso que a Diane falou assim, investidores conservadores, vocês vão, o indicado é 90% em renda fixa, certo? Ou seja, 90% em investimentos seguros, em investimentos que você vai ter cobertura do FGC, em investimentos em grandes empresas pode ter alguma coisa,
e investimentos aí, os títulos públicos federais, que é os títulos do governo, que é o mais seguro, né? Já aquele que quer se arriscar um pouco, o investidor moderado, ele entra, mas ele entra com a segurança, né? Então ele pode investir mais, de 70%, 80%, mas obviamente precisa ter a segurança, não dá para mergulhar, cair de cabeça, né? E aí, o investidor arrojado, esse tem mais coragem mesmo, ele é mais louco, para não falar palavrão aqui. Mas tem que E saber aí, nadar, né? Então tem que ter uma parte tem na que renda saber fixa. nadar. Isso, muito bem, muito bom. Não é só se mergulhar, tu tem que saber nadar, porque senão, né, depois vai esperar ali 3, 4 dias o corpo boiar, ou seja, tu vai padecer dentro do mercado financeiro, né? Então é muito importante vocês conhecer o perfil de vocês para não tomar decisões aí equivocadas, achar que vocês estão fazendo algo e vocês não sabem nadar, não sabem a profundidade, não sabem que tipo de problemas vocês podem encontrar dentro desse mercado. Interessante essa fala sua sobre a diversificação. E dentro de renda variável, vamos tentar separar aqui, me ajuda aí. Renda fixa, CDB, os títulos públicos federais, Isso. né? LCI, o que é LCI? Letra de crédito imobiliário, que é um título muito bom, né? Geralmente, num horizonte de longo prazo, você vai conseguir uma remuneração melhor, né? São títulos emitidos por bancos, cooperativas de crédito também emite LCI. LCA, que é junto com LCI, um investe no setor agro, outro no setor imobiliário, né? São investimentos seguros que até R$ 250.000, se a instituição financeira quebrar, você tem R$ 250.000 dentro da instituição, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ele vai te dar a cobertura, né? Sempre do capital, nunca da rentabilidade, né? O que mais de renda fixa? Debentures é um título de renda fixa, mas aí dentro do mercado privado, porque ele não é emitido por banco, né? Ele é comercializado por instituições financeiras, mas é emitido por empresas não financeiras. E essas debentures geralmente têm uma remuneração muito boa também. Obviamente, o risco fica mais exposto, porque se não é emitido por uma instituição financeira, não tem FGC, não tem Fundo Garantidor de Crédito, né? Isso. O que mais, Diane? É o risco da empresa daí. Isso, o risco da empresa. Então tem que analisar bem a empresa, se ela tem uma solidez. Isso. O que mais? Dentro de renda fixa? CRI. Isso, os CRI ou CRA, né? Que são emitidos por companhias securitizadoras, não tem FGC. O CRI e o CRA, ele, geralmente a rentabilidade dele é maior, a rentabilidade futura, né? A expectativa de retorno é maior, melhor dizendo. Porque sempre quando o risco for maior, a oferta de rentabilidade ela vai ser maior para compensar. Nem sempre isso se torna realidade. Expectativa de retorno é diferente de rentabilidade, né? Mas o CRI também não tem FGC porque ele não é emitido por banco. Aí tem as letras financeiras e as letras de crédito. Isso, as letras de crédito, os LC. Acho que é LC. Não, tem de crédito, sim, e de câmbio também. Eu tô aprendendo junto, tá? Porque eu sou nova. E aí dentro dos títulos dentro de renda fixa ainda nós temos os títulos públicos federais, que aí é o investimento mais seguro. Isso. Nós estamos falando que emprestar dinheiro para o governo é mais seguro e as pessoas falam assim, não, emprestar para o banco é mais seguro. O banco não rouba, o governo rouba. Gente, é mais seguro por quê? Porque o governo ele não quebra, ele tem a capacidade de fazer dinheiro, fabricar dinheiro. Então, por isso que ele não quebra nunca. Né? O governo, a gente sabe que rouba e não quebra nunca. Né? Se roubar um banco grande ou um banco começar a fomentar o crédito de forma desordenada, vai quebrar. Já o governo, acreditamos que isso não vai acontecer pela capacidade que ele tem de produzir dinheiro. Consegue pagar. Isso, ele emite mais moedas. Então, dentro dos títulos públicos federais, nós temos as letras e as notas, né? Os títulos pré-fixados, os pós-fixados, atrelado à Selic e também os títulos atrelados à inflação. Qual que é melhor? Hoje, se você fosse fazer, Diane, curiosidade, não é indicação de investimento. Se você fosse fazer uma LTN hoje,
Desculpe, se você fosse colocar num Tesouro Selic, tu faria ele pré-fixado, um LTN, ou um pós-fixado, um LFC? Na sua análise aí. Eu acho que pré, né? Tu faria pré. Se eu fosse fazer um investimento hoje em Selic, eu faria pré também. Porque Por ela quê? tá alta, né? Tá alta, nós estamos com a inflação alta, eles subiram, mas a tendência é que essa inflação vai cair, certo? Isso. Quando a inflação estiver mais controlada, moderada, o Copom ele vai reduzir a taxa Selic. Hoje ela está em 9,25. Vamos lembrar que no início do ano passado a taxa Selic era 2%. Isso. Então, eu acredito que ela não retorne para 2 de novo. Acredito que a gente não vai ter uma demorar. pandemia de novo, né? Tomara. Mas, que ela venha para 5, que ela venha para 4. Então, se na nossa análise ela vai cair, nós temos que fazer um investimento pré-fixado. Hoje, tanto uma LTN, tanto uma letra quanto uma nota, eu fazia pré-fixado, porque a inflação também tende a cair. Muito bem. E até, tipo, voltando só ao perfil do investidor, para tu ver como novamente ele muda. Então, há um ano atrás, quando a Selic estava em 2%, provavelmente a estratégia de investimento seria um pouco diferente do que hoje, né? Então, Seria pós, né? conforme o teu perfil, conforme o momento de vida, conforme a economia, vai mudando. Não é uma coisa certa. Então, tipo, até às vezes eu acho que é, digamos assim, errado tu dizer qual o melhor. Depende, tipo, Hoje, vários fatores. né? Muito bem. Então, dentro de ciclos de renda fixa, nós teríamos todo esse universo de investimentos. E dentro de renda variável, obviamente, ações, né? O pessoal fala muito em ações. Falando em ações, Diane, eu sei que você acompanha o mercado, né? Acompanha a Bolsa de Valores. Nós temos por obrigação levantar de manhã, né? Ouvir os relatórios, morning call, Isso. no final do dia o closing. Enfim, o fechamento do mercado diariamente. Se a gente for analisar em 2020, antes do coronavírus, antes da pandemia, mês de março ali, nós estávamos com nossa bolsa de valores em 120 mil pontos, 122 mil pontos, salvo engano. No auge da pandemia, nós tivemos ali com ela em 62 mil pontos. E no ano passado, salvo engano ali antes da terceira onda, nós quase surfamos os 130 mil pontos, né? E aí começamos a cair, né? E hoje fechamos ela em 106 mil e alguma coisa. Eu não vi o fechamento certo, mas eu vi que estava mais ou menos nesse rally. E o que você espera da Bolsa de Valores? Você acha que este ano nós decolamos novamente? Nós temos aí de eventos, né? Que tem muitos fatores externos, né? Nós temos política, né? Eleição, que os juros dos Estados está complicado. Unidos está alto. Nós temos inflação. Estados Unidos, inflação. Nós tivemos o evento lá ano passado, no final do ano, da Evergrande, da China, né? Uma grande empresa de vários setores que acabou impactando também aqui o nosso mercado. Mas o que você vislumbra aí do ano de 2022 dentro do mercado de ações na nossa bolsa? Tipo, se olhar hoje para a bolsa, ela tá barata. Porque é muito difícil que ela caia a mais, vamos supor, dos 100 mil pontos. Então, a gente tem muitos papéis, muitas empresas descontadas, né? Com o valor que seria o momento de entrar na bolsa, se está dentro aí do seu perfil de investidor e dentro do que você espera para os próximos anos. Eu acho que, assim, opinião, assim, bem leiga mesmo. Mas eu acho que um pouquinho ela vai melhorar. Vai melhorar. Mesmo com a eleição, porque indiferente, tipo, tem que seguir a vida, então eu acho que não vai impactar assim, sabe, numa forma, ou ocorra um evento extraordinário, como foi quando ocorreu a pandemia, que foi assim, de uma hora para outra mesmo, e caiu as ações lá embaixo mesmo. Eu acho que vai crescer gradativamente e hoje a bolsa está barata. É o momento de entrar. Quem quer tanto entrar na bolsa, então é o momento. Também vejo dessa forma, né? Nós sabemos que esse é um mercado muito sensível,
né? Nós temos todos esses eventos que a gente falou, e nós sabemos que, às vezes, simplesmente com uma atuação vocal de um presidente de um grande banco, do presidente da República, do presidente do CMN, do presidente da Câmara, isso acaba oscilando de uma forma galopante, vamos dizer assim, mas também enxergo dessa forma que a bolsa está barata, né? E a ideia é você comprar um produto barato e vender ele não amanhã, mas no longo prazo, quando ele estiver caro. E aí eu vou te colocar mais te fazer uma pergunta um pouco mais direcionada ainda, vou te colocar mais numa fria ainda. Se fosse para você escolher um setor, assim, tu já, na sua visão, obviamente, são expectativas, né? Na sua visão, a bolsa vai, subir. vamos de forma acentuada, isso, mas acreditamos que ela vai subir. E se fosse para você escolher um setor que você tivesse que apostar um pouco mais de fichas, um pouco mais de valores da sua carteira, qual seria um setor dentro da diversificação, mas se fosse para você colocar ali uma fatia maior da pizza, o que você colocaria? Já vou responder essa pergunta, tá, Edneia? Muito boa a pergunta. Eu tenho ações, as que eu mais tenho é ações de bancos. Eu acho que eu continuaria nessa linha de bancos. E eu também tenho alguma coisa, assim, a segunda, digamos assim, a segunda parte, assim, maior volume, que eu tenho tecnologia. Então, mas tecnologia, assim, para longo prazo mesmo. Então, essas empresas, elas estão crescendo, não distribuem dividendos, por exemplo, grande parte ou um valor muito baixo, porque elas estão reinvestindo na própria empresa e lá na frente elas provavelmente valerão muito mais. Então, é realmente longo prazo mesmo. Mas eu acho que faria investimento em bancos, na área de bancos, que eu já tenho a maior parte, continuaria alocando. Boa resposta, não amarelou para responder. Eu gosto de pessoas assim. Legal. Também vejo que é o setor que está mais crescendo. A gente vê o Nubank, né? O Nubank, na minha análise, ele foi vendido mais caro do que ele valeria, né? Mas vai recuperar esse valor aí. Para quem pagou um pouquinho mais caro, a tendência é que ele vai subir mais, que vai se tornar aí, talvez, não agora, mas vai ser a maior instituição financeira da América Latina, já que já está figurando entre as maiores. Já é o maior banco digital do mundo, né? Embora eu tenho alunos que falam assim, comprei ação do Nubank. Eu falo, você comprou ação do Nubank é coisa nenhuma, você comprou foi um BDR, né? Mas enfim, tá atrelado ali ao índice do Nubank, então tá valendo. Teve uma pergunta ali que foi, a partir de quantos reais dá para investir na bolsa? A partir do valor que uma ação vale. Se tem uma ação... A partir do valor que uma ação vale. Se Muito tem bom. uma ação que vale R$10, com R$10 você pode investir. Claro, né, que não vai ficar rico com R$10, né? Porque a tendência é que Exatamente. você vá todo mês criando o hábito mesmo de destinar uma parte do seu valor, do seu dinheiro. Abstenha de gastar hoje para gastar no futuro. Então, todo mês você vai comprando ações, enfim, vai diversificando ali sua carteira de investimento, mas não tem um valor mínimo. Se você quer comprar uma ação que vale R$10, com R$10 você pode entrar e comprar ações. Certo. E tem ações, gente, de centavos. Tem ações de R$1, um pouquinho, né? Eu tenho na minha carteira uma ação de... Hoje ela está valendo 1,44, né? Não é Oi. É Oi. É Oi. E por que eu tenho ações da Oi? Não vou contar para vocês. Boa pergunta. Né? Mas a gente acredita que no cenário político aí a Oi vai voltar a crescer, pelo que a gente está acompanhando, e ela vai vender alguns ativos, acreditamos nisso, e eu acho que tem que estar exposto na Oi. Quem tem perfil, obviamente. Tem Magalu, que está 6 e pouco. Magalu a R$6 hoje, né? Boa, mas... 6 e pouquinho. Gente, ações da Oi já valeu R$100, certo? Magalu, 80. É claro que teve um processo de... Agora fugiu sem split ou sem split, mas as ações da Magalu
hoje estão muito baratas. Não posso dizer para vocês comprem Magalu, não é isso que eu estou dizendo. Eu não Estou tenho dizendo que na minha visão tá barato as ações da Magalu. O Banco Inter, acho que é 10 e pouquinho também. Banco E é Inter, um... acho que Cash também tá legal, né? Tem uma queda Isso. brusca e acreditamos nessa recuperação de Cash. Enfim, Tem quantas? 300, 400 empresas na bolsa. Por isso. isso que não dá para se aventurar, tem que estudar, não é sair comprando Salvo tudo. engano, salvo engano, o ano passado foi o ano que teve mais IPO na bolsa, né? Acho que desse século, né? Foi o ano que teve mais IPO, ou seja, mais empresas entrando na bolsa. E foi também o ano que mais investidores entraram na bolsa, né? O pessoal ficou muito em home office, ia lá assistir uma música no YouTube lá e aparecia um anúncio da Empíricos, um anúncio do BTG, um anúncio da Rico, da XP. E aí acabava, por curiosidade, entrando e... Só que assim, não são investidores, vamos dizer assim, que muitas das vezes têm habilidade, né? Entraram muito por curiosidade, por isso que esse número elevou bastante. Mas esses que entraram e os que vão entrar, devagarzinho, vão se solidificando também. Sim. Deixa eu só ver se tinha alguma pergunta. Não sei porquê, mas não aparece para mim os comentários. Só na hora, depois não. Teve uma pergunta ali do Johnny Alfredo. Como se declara o imposto de renda sobre as vendas de ações? Tu quer comentar isso? Ou... Ó, por exemplo, você entrou na bolsa no ano passado, esse ano você tem que fazer a sua declaração do imposto de renda. E o pessoal não precisa ter medo da declaração do imposto de renda, porque muitas vezes a gente ouve, que nem o ano passado, quando eu trabalhava ainda com a parte de educação financeira, o pessoal não queria entrar na bolsa por causa que tinha que declarar o imposto de renda. Mas, tipo, declarar não quer dizer que você tem que pagar o imposto de renda, né? Você só tem que informar para a Receita, é obrigatório você informar para a Receita que você tem ações, enfim, que você investe. E indiferente o valor que você tem. Então, que nem há pouco a gente falou de alguns ativos que muito barato, então indiferente o valor, você vai ter que fazer a sua declaração e mostrar ali para o governo, enfim, que você tem esses ativos na carteira. O valor o IERI, meu Deus, o IERI sobre operações da bolsa é 20% e de day trade é 15%, que daí é quando você compra e vende no mesmo dia. É o contrário? Ah, é o contrário, isso. Isso. Verdade, Isso. é 20% operações normal. Operações de day trade. Falei de novo errado, tá? Explica. Mas eu sei. É 20%, né, o day trade e 15% ações em dias diferentes. Isso aí. E todo mundo tem que declarar. Então, indiferente o valor, você tem que fazer a declaração. Até o ano passado, esse ano tem que declarar. Exatamente, é o que ela falou. Na declaração de imposto de renda, as pessoas confundem pagamento com declaração. Tu comprou e vendeu uma ação, R$ 1 em ação, dentro do ano, tu tem que declarar. Pagar é outra coisa, vai pagar sobre a sua rentabilidade. Mas olha só, se não for day trade, day trade é o quê? Né? Day, dia, trader, trocador, ou seja, o negociador do dia, quem compra e vende ação no mesmo dia. Então, se não for day trade, ou seja, se você comprar e vender em dias diferentes, até o valor de alienação, ou seja, até o valor de venda de até R$ 20 mil dentro do mesmo mês, você está isento ao imposto de renda. Então, para quem vai iniciar e não vai fazer tantos aportes, você vai precisar declarar imposto de renda. Dizer para a Receita que você teve ações ou que você tem ações. Agora, pagar até R$ 20 mil em vendas dentro do mesmo mês, você é isento. Então, não há por que se preocupar muito com isso também. Digo assim, não vou investir porque tem que pagar imposto de renda. No CDB lá que você investe no banco, você também paga imposto de renda. Só que a diferença é que ele já fica retido na fonte, né? Uhum. E no caso de ações, você que faz o recolhimento. Mas é tranquilo, é só você ir lá na opção investimentos, emitir a guia e pagar. É bem tranquilo essa parte. O que mais que você acha importante dizer? Vamos fazer uma... Se alguém tem alguma pergunta, faz ali, enquanto a gente faz uma
um brainstorm do que a gente falou na live de hoje, né? Olha só, o que a Jenny falou. Antes de tudo, antes de fazer investimento, é estar com as finanças em dia. Isso, Jenny. Isso. Não adianta você fazer um investimento, estando devendo, e aí você vai, vamos dizer, ter a possibilidade de ganhar de um lado, mas o que você estará pagando do outro não vai compensar, né? E nem fazer investimento com a finalidade de pegar o dinheiro para investir, que isso também ocorre, que é pior ainda. É, verdade. Você podia dar uma de Nath aí para nós e dar uma dica de como fazer para ter esse dinheiro para guardar, né? Porque às vezes a pessoa recebe o salário, e a maioria das pessoas são assim, né? Recebe o salário e quer se livrar dele, né? Sai se livrando do dinheiro, paga uma conta que gasta ali. Como controlar um pouquinho esse ímpeto de gastar dinheiro? Eu sempre falo no meu Instagram, porque é uma das coisas que o pessoal mais pergunta como se organizar financeiramente. Inclusive, essa semana eu vou regravar uns stories, deixar lá no destaque, falando novamente sobre isso. Sigam a Diane, tá, gente? Ela tá postando uns stories bem maneiros, bem legais mesmo. O feed dela tá bem muito organizado, falando sobre educação financeira. E agora sobre investimento. Isso. Tá. E eu tenho uma frase, não é minha, tá? Tipo, uma frase que a gente ouve que o que não é medido não pode ser gerenciado. Então, como que você vai saber como ou quanto você vai investir, quanto do seu dinheiro você vai investir, se você não sabe ainda o que você faz com o dinheiro que você recebe? Então, do valor que você recebe, coloca, se organiza, anota ali num caderno ou numa planilha, ou aonde você acha que você vai conseguir fazer a sua organização financeira, anota o valor que você recebe e todas as despesas que você tem. Pelo menos uns 3 meses faz isso, anotar tipo tudo, qualquer real que sai da sua carteira, faz essa anotação para ter uma ideia de quais são as suas despesas. E daí a gente pode fazer uma separação ali entre despesas fixas, que daí entra novamente aluguel, todas aquelas despesas que ocorrem todos os meses, e as variáveis, que são aquelas eventuais. Então, a saída com os amigos, vai ali num bar, vai em uma festa, tem que comprar um presente, e isso não é uma coisa que todo mês você vai ter. Então, é alguns meses. Tenta separar isso, aí você tem uma ideia do quanto tu pode se organizar para separar ali um valor para investir. E é sempre separar esse dinheiro antes de sair gastando, né? Senão, se tu esperar para ver o que vai sobrar, não vai sobrar nada. Dinheiro que não tem nome, ele vai para qualquer lugar. Tem que ter nome. Esse vai para esse lugar, esse para outro. E é assim que tu se organiza, não só para investir, mas para realizar todos os teus sonhos. Então, se você quer viajar, se você quer fazer um curso novo, fazer uma pós-graduação, você vai se organizar, colocar no papel, colocar um prazo e começar a guardar esse dinheiro. Mas você precisa saber da onde está vindo e para onde está indo, né? Então, é se organizar, anotar, tanto faz aonde. Muito bem, eu sempre falo para os meus alunos, né, na sala de aula que as pessoas geralmente fazem da maneira errada, né? Quero guardar o dinheiro, eu falo assim, esse mês eu vou guardar dinheiro. Eu vou receber o meu salário, eu vou pagar todas as minhas contas e vou comprar só o que eu preciso e o que sobrar eu vou guardar. O que acontece? Não sobra. O guardar é as premissas, é a primeira coisa que você tem que fazer. Se você vai guardar 10% do seu salário, a hora que caiu o seu salário na conta, 10% você vai pegar e guardar. Aí você vai se virar com o resto que você tem. Não deixe para guardar por último, porque não vai sobrar. Isso. Certo? E existem, tipo, muitas crenças financeiras desde o nosso tempo de infância. Então, muitas frases que a gente ouvia quando era criança que a gente não dava bola, mas que interferem sim na educação financeira da gente, porque não é por nada que, tipo, 75, 78% da população brasileira é endividada. Isso quer dizer que a cada 4 pessoas, 3 estão endividadas, que não consegue quase mais, vai virando uma bola de neve, não consegue fazer mais nada com o dinheiro, tudo que entra já está comprometido. Então, isso já é uma coisa quase que cultural mesmo. E frases do tipo, dinheiro não dá em árvore,
dinheiro não cai do céu, enfim, várias frases que a gente não dava bola, mas que vai sim impactando na Verdade. nossa mentalidade e sem saber a gente vai colocando isso e eu mesmo, tipo, com as pessoas com quem eu convivo, enfim, convivi, seja no trabalho ou assim, do dia a dia, pessoas que, tipo, recebem ou às vezes até tá sobrando dinheiro, mas elas realmente querem, parece que tem medo, assim, de ter dinheiro. Não importa, elas vão gastar. Não importa se ela precisa ou não precisa, se poderia até sobrar, mas elas saem até pagando conta lá da frente, que vai vencer lá na frente, porque não querem segurar o dinheiro na mão. Tipo, tem medo mesmo, assim. E várias situações, o pessoal tem esse receio, parece. E o dinheiro, falar de dinheiro, assim, é quase que um tabu, né? Tu pode ver na roda de amigos, muito difícil que alguém vai falar de dinheiro. Ou acabam no casamento mesmo, infidelidade em relação ao dinheiro, você não contar para o seu parceiro quanto você realmente ganha, ou esconder gastos que você teve a mais. Enfim, várias situações que o pessoal tem medo, tanto de ou gasta demais, ou tem medo de ficar sem, e daí poupa tudo, tipo, não vive, só guarda. Então, nos dois sentidos, existe assim de uma forma muito ampla mesmo, assim. As pessoas não têm um meio termo. Ou elas gastam tudo, ou elas poupam tudo e deixam de viver, assim vai. Exatamente. Temos que falar mais sobre dinheiro, por isso que a gente está aqui nessa live hoje falando, né, sobre Isso dinheiro, mesmo. sobre investimentos. Então vamos lá. Feito a organização financeira, né, fazer análise do perfil do investidor. Você Uhum. precisa saber qual que é o seu perfil para você saber no que você vai investir. Isso, a instituição financeira tem um questionário que você responde, o chamado Suitability, e aí vai sair qual que é o seu perfil para você não investir em situações que são divergentes. Você não tem aquele horizonte de tempo, não tem aquela tolerância a risco, na primeira oscilação negativa que tiver, você vai querer tirar o seu investimento e, obviamente, você vai ficar no prejuízo. E aí, a questão da diversificação, né? Nós precisamos investir em várias classes de ativos. É aquilo que nós ouvimos os nossos pais, os nossos avós falarem, né? Quando nós éramos crianças. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Por que nunca colocar todos os ovos na mesma cesta? Porque se a cesta com todos os ovos cair, o que vai acontecer? Vai virar um omelete ali, né? Vai quebrar todos. Agora, se você coloca um pouquinho na cesta 1, ou seja, pouco de renda fixa, e dentro de renda fixa você coloca o CDB, os títulos do Tesouro, um pouquinho de debênture, LCI, CRI, enfim, né? Dentro da renda variável, você coloca em ações, em fundos de investimento, ações, diversificar o setor de empresas, né? Empresas do agro, empresas financeiras, empresas de tecnologia, empresas de varejo, enfim, tem uma série de setores você fazer uma diversificação, porque se um setor vai mal, né, chamado risco não sistemático, né, não vai atingir todas as empresas do setor, a não ser que seja risco sistemático, como nós tivemos aí a pandemia. Isso. Assunto para outra aula, análise de risco. Mas fazer diversificação dentro de renda fixa e dentro de renda variável, né? E É antes isso? disso, e antes disso, a reserva de emergência, que é para todos os casos. Ah, verdade. Não pode esquecer da reserva de emergência, né? Isso. Porque aconteceu aí qualquer coisa, né? Na perda do E aí, o que que emprego, vai ou você fazer? precisar usar, alguém Um ficou doente, acidente, isso, ou enfim, qualquer, até uma oportunidade, você pode fazer o de uso desse negócio, né? dinheiro, e depois, claro, repor ele novamente. Enfim, tem a sua importância. Certo, muito bem. Vi que muitas pessoas apareceram aqui. Eu queria destacar um que entrou aqui e me surpreendeu. Ele é diretor superintendente da cooperativa Cressol, Rafael Junges. Foi meu gerente de unidade de atendimento quando eu trabalhava no Sicredi ainda, um tempinho atrás. Em 2010, 2011. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Podemos encerrar? Olha, Diane, passou rápido o tempo. Deu mais de 1 hora já de conversa aqui, Tava né? com medo que Eu ia acho cair. que
Não cai, não cai. Pessoal, então assim, sigam a Diane, atente-se para as dicas dela lá no Instagram dela. Os seguidores da Diane, sigam o professor Jadiel Almeida também, Isso né? aí. Importante para nós. E eu vou convidar a Diane qualquer hora para fazer uma participação lá na minha aula, lá com os meus alunos de CPA 10, CPA 20, né? Ela falar um pouquinho sobre a Ancor, essa certificação que ela tirou agora, né? Nós falamos muito lá em Ambima, né? Mas tem a Ancor, tem a Planejar também, que são certificadoras aí para regulamentar esse mercado, para impedir que pessoas que não têm conhecimento nenhum fiquem dando dicas, orientações sobre investimentos e as pessoas acabam caindo numa fria, confundindo marketing multinível, pirâmide com investimento, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, são coisas distintas. E bolsa de valores não é cassino, é análise, é estudo, é estratégia, né? Quer ganhar dinheiro, desculpa, ganhar dinheiro não dá, né? Quer fazer dinheiro na bolsa de valores, estudar, analisar o seu perfil, depois que você já tiver a sua reserva de emergência, entrar nesse mercado com paciência, com calma, sem fazer loucura. Day trade, só se você for um especialista mesmo, senão, não façam isso, que vocês vão estar jogando dinheiro fora, perder dinheiro, ganhar dinheiro não, perder sim. Ok? Gente, quer falar mais alguma coisa, Tiane, antes de encerrar? Não, eu ia só encerrar com uma frase que o Thiago Nigro fala bastante, que é ganância, medo e impaciência geram prejuízo. Então não acha que você vai entrar hoje na bolsa e ser ganancioso mesmo, achando que vai mudar de vida assim de uma forma fácil, porque não é, tem que estudar, tem que, enfim, fazer as coisas de acordo com o teu perfil, com o teu momento e procurar empresas ou pessoas especialistas nesse assunto, caso você não consiga fazer sozinho ou acha muito conteúdo, ou, enfim. Aí eu vou vender meu peixe, né? Então, aí nos próximos dias, após a minha certificação sair, ficar tudo certo em relação à CVM, Ancor, vou trabalhar então com a parte de assessoria de investimento. Então, caso seja o teu caso, que você não queira ou que você vai se dedicar em gerar mais dinheiro, cuidando ali do seu negócio e acha esse mundo muito grande e quer confiar num profissional que está todo dia no mercado, pode me chamar que a gente vai trabalhar junto, então. Com certeza, tenho certeza que juntos, né, vocês e a Diane vão conseguir fazer ali uma estratégia, elaborar uma estratégia para vocês produzir dinheiro, né? Entrar no mercado não para perder. Obviamente o mercado tem risco, sim, mas com estratégia, com sabedoria, é possível multiplicar o dinheiro Isso. dentro do mercado de ações, do mercado de fundos de investimentos, dentro de renda fixa mesmo, certo? Acho que é isso. E eu já aceito o convite, porque a live, que é mais ao vivo, a gente já vem aí. Tudo bem que fica um pouco nervosa, mas acho que dá certo. Acho que a Então tá mensagem bom. também a gente conseguiu passar, que era realmente essa parte mais inicial mesmo, para o pessoal se ambientando e despertar até mesmo o interesse, e como meio informativo mesmo, para vocês avaliarem onde vocês estão investindo, ou se pode ser uma situação que vocês vão olhar, não, isso daqui eu ouvi lá na live que eu tenho que tomar um certo cuidado, então, para você se proteger também aí o seu dinheiro. Certo. Só respondendo a pergunta ali, fundos de investimento, ações, títulos públicos federais, é melhor fazer, ou mais fácil fazer através de uma corretora de valores, né? E aí temos várias corretoras de valores. Eu vou dizer aqui o que eu mais gosto, e não é uma indicação para vocês, mas eu acho mais fácil as plataformas ali de Rico, XP, Toro. Eu tenho conta na Vitro e na Universa por questões de investimentos ali, dólar e euro, que eu gosto dos fundos que elas têm, mas tem muitas outras corretoras boas. Própria que era ex-Invest, que agora é no Invest, corretora muito boa também. Enfim, tem muitas corretoras aí. Digita lá o nome da corretora que vocês querem abrir na loja de aplicativos do celular de vocês, do smartphone de vocês. Baixa o aplicativo, faz um cadastro igual vocês fizeram quando vocês abriram uma conta em um banco digital. E aí
vocês fazendo o cadastro já vão ficar com um número de conta para ter habilitação para fazer investimentos. Obviamente, depois a análise do perfil de vocês, com consciência, com estudos, para que vocês não venham a perder dinheiro. Isso. Ok, então, pessoal, gratidão por vocês terem ficado conosco até agora. Obrigado pela participação, Eu que por agradeço. estarem aqui. Obrigado, Diane, de coração, por ter aceito o convite. E fico feliz que você já tenha aceitado o próximo. Vamos analisar aí um dia que a gente consiga fazer com você lá no Meet daí. E prazer ter você aqui, prazer conversar com você, prazer conhecer você um pouco mais. Certo? Desejo que a sua carreira dentro do mercado financeiro, na parte de assessoria de investimentos, seja próspera e venha dar muito certo. Eu tenho certeza que você é uma pessoa incrível e vai fazer dar certo. Muito obrigada pelo convite, obrigada para o pessoal também que estiveram aqui. Passou, acho, bastante gente, muita gente eu vi que ficou aí acompanhando. E é isso. Boa certo, noite então. para todos. Muito obrigado a todos e a gente vai conversando por aqui, pelo perfil da Diane também. Forte abraço, que Deus abençoe a semana que está se iniciando de cada um e vamos fazer acontecer as coisas, ok? Forte abraço, sucesso a todos.